começando mais uma edição do Papo Mix e no próximo domingo é comemorado o Dia Internacional da Mulher. E para comemorar o Papo Mix realiza um especial Papo Mix para elas, onde a gente quer chamar a atenção do nosso público para as mulheres que existem dentro da nossa diversidade. Para falar sobre isso e também sobre o nosso projeto, eu estou aqui com o Cássio Rodrigo. Tudo bem, Cássio? Tudo bem, Anderson? Cássio, eu quero começar a gente falando disso, né? É Dia Internacional da Mulher, mas a gente tem as mulheres da diversidade, que faz parte do nosso movimento e que ajuda muito, né? Eu acho que quando a gente fala sobre a questão da comunidade LGBT, tanto que a parada, um dos anos, teve como tema o enfrentamento ao machismo. O machismo é aquilo que, inclusive, está na base da homofobia, né? É uma questão de gênero. Então, a gente tem não só a questão das mulheres lésbicas, das mulheres bissexuais, das mulheres transexuais, das travestis, mas nós também temos a questão de toda essa discussão de gênero, de como ela acaba influenciando no machismo e justamente esse machismo, esse papel do que é o homem, né, na nossa sociedade, o que seria o não homem, que acaba influenciando nas violências e nas agressões homofóbicas. A gente, a partir de hoje, você vai acompanhar aqui no Papo Mix entrevistas com várias mulheres que fazem parte do nosso segmento. Quando a gente fala mulheres da diversidade, são as mulheres bissexuais, as mulheres transexuais, e as mulheres lésbicas. Isso. É legal você falar das travestis, porque existe uma polêmica, né? Quando a gente vai fazer esse tipo de matéria, as pessoas sempre questionam, mas travesti também entra nessa conotação quando a gente fala de mulher? Sim, na verdade, tanto as travestis quanto as mulheres transexuais e os homens trans é uma questão de identidade de gênero. Uhum. Não é uma questão de orientação sexual. E nessa identidade de gênero, as mulheres transexuais e as travestis fizeram uma alteração do seu sexo biológico, do seu gênero inicial, que era o gênero masculino, para o gênero feminino. Então, as travestis, elas se veem, elas se identificam como mulheres, elas são mulheres, e as mulheres transexuais também. E aí a gente tem, né, meio que nessa questão, mas o que seria a diferença de travestis e mulheres transexuais? É que as mulheres transexuais, elas buscam, na maioria das vezes, não é regra, não são todas, mas na maioria das vezes elas buscam, né, como final do seu processo de mudança de identidade, a cirurgia de redesignação sexual, ou seja, a mudança de sexo. Quando a gente pensa nesse lado da cultura, a gente sabe que hoje o governo do estado é quem mais incentiva. E a gente vê que atende todo o segmento LGBT. A gente busca, nós temos na Secretaria de Estado da Cultura uma linha de fomento que é o edital PROAC LGBT. E sempre, todo ano, a comissão que é formada, ela busca, ao receber os projetos, avaliar e classificar os ganhadores, garantir também o recorte de gênero. Então, garantir que ali você tenha projetos voltados para mulheres lésbicas, para as mulheres transexuais, para as travestis. Então, nós temos, por exemplo, um dos últimos que foi premiado pelo PROAC, foi um documentário sobre a vida e obra de Cassandra Rios, que foi uma importante escritora lésbica e que, inclusive, foi muito perseguida na época da ditadura, porque ela tinha uma escrita que era considerada pornográfica para a época, né? Acho que hoje, diante de 50 tons de cinza, ela seria até principiante, mas, enfim, era aquela época, né? Se a gente pensar que a gente está falando aí de 30 anos atrás, 40 anos atrás, ela era extremamente revolucionária. E a Cassandra, com os textos, ela levou luz para muitas mulheres lésbicas, para muitas mulheres bissexuais, porque os textos dela, que falavam sobre o amor entre mulheres, começaram a virar referência, inclusive para o segmento de mulheres lésbicas e bissexuais. Então a gente sempre busca fazer esse recorte quando seleciona os projetos, até para garantir que essas diferentes identidades também possam estar visibilizadas. E a participação é grande em todo o segmento? Sim, a participação é grande, é um dos editais que mais recebe projetos. Nós temos uma média aí entre 140 160 projetos por ano.
o que mostra que é uma demanda sempre constante, sempre muito presente. Infelizmente, né, a gente não consegue selecionar todos, a gente não consegue premiar a todos, mas é importante estar sempre recebendo muitos projetos, sempre aumentando a demanda, que é uma forma também de mostrar para o governo a necessidade de ampliar essa linha de fomento. A gente tem aqui no Papo Mix, a gente está sempre recebendo pessoas que tiveram seus produtos lançados graças ao PROAC e eles falam muito disso mesmo. Se não fosse esse incentivo, seria impossível fazer a cultura aqui no estado, né? E não é só o edital, por exemplo, a gente tem o ICMS, que é a renúncia fiscal, e a gente já teve vários projetos com recorte LGBT apresentados para o ICMS. Um dos últimos que passou por lá era no segmento de música, que era um CD e DVD do Samba de Rainha, que é um grupo só de mulheres, e mulheres lésbicas. Então, é importante ver que também nessas outras formas de fomento, a nossa população, os projetos voltados para a cultura LGBT também estão buscando apoio, estão participando, estão se fazendo presentes. Isso porque o governo sabe que a arte é um grande instrumento de combate ao preconceito, à homofobia, né? Sim, eu acredito que a cultura é uma das principais ferramentas no combate a qualquer tipo de discriminação. É claro que a lei ajuda muito, porque a lei no Brasil, né, nós entendemos a lei como educativa, até mais do que punitiva. A educação é importante, mas a cultura, eu acho que ela tem um papel transformador. Ela acaba mudando a consciência das pessoas. Então, por exemplo, nós levamos a peça 10.948, que tem no seu elenco uma mulher transexual, nós levamos para uma cidade do interior paulista, para Lençóis Paulistas. E a peça, e o público presente tinha heterossexuais, tinha a comunidade LGBT, era um público misto. E o debate que foi feito após, né, as pessoas que ficaram para conversar com os atores, com a diretora, tinha muitas senhoras, muita gente de idade, inclusive um depoimento de um senhor dizendo que, ao assistir a peça, ele conseguiu ver o quanto ele tinha feito, o quanto ele tinha tido atitudes erradas ao longo da sua vida. Então, acho que depoimentos como esses mostram que a cultura ela ajuda a trazer uma outra consciência para as pessoas. Vocês estão vendo que eu estou segurando um pouco de falar os nomes, Cássia, porque a gente preparou uma brincadeira. A gente tem a nossa roleta do Papo Mix, onde tem alguns nomes. Eu queria a sua opinião em relação a esses nomes que estão nessa roleta. Vamos lá participar? Claro. Vamos lá.